Vamos lá, mais um vídeo. Eu vou começar lendo um texto bíblico, mas antes deixa eu explicar. Esse texto bíblico está no começo do livro do Apocalipse, que João apóstolo escreveu. Primeiro ele tem uma revelação de como Jesus está, como é Jesus atualmente. Não é mais aquele carpinteiro humilde lá de Nazaré. E logo em seguida, Jesus manda um recado para a igreja. Mas ele manda um recado para 7 igrejas, um recado para cada uma delas. Existem muitas interpretações sobre isso. O que são as 7 igrejas, o que elas indicam. Eu vou me focar em um entendimento que eu tenho e que acredito que outros que possam ter outro entendimento só vão acrescentar a esse que eu vou falar. Mas contradizer, acredito que não. Então são 7 igrejas que representam 7 períodos da vivência da igreja sobre a terra. E a última carta é uma carta para a igreja do último período, a última igreja, a igreja que vai viver o arrebatamento. Quer dizer, parte dela vai viver o arrebatamento e parte dela vai viver a tribulação. Depende do que fizer depois que souber desse conselho aqui. Então, o conselho de Jesus para essa última igreja, que eu creio que somos nós, diz assim: carta à igreja de Laodiceia. Laodiceia quer dizer direito dos leigos. E hoje é muito interessante, né? Como que as pessoas se acham no direito de fazer tudo. Por exemplo, se a pessoa vê uma decisão do pastor, ela quer questionar o pastor. Se ela vê um evento da igreja, ela questiona o evento da igreja. É uma igreja cheia de direitos, mas que não cumpre seus deveres. Eu não estou falando a instituição não, tá? Eu estou falando a igreja, os membros. São cheios de direito, mas não gostam de cumprir deveres. Então o nome da última igreja é Direito dos Leigos. Ou seja, uma igreja cheia de leigos, mas que se acham cheios de direito. Ele manda a carta por meio de um anjo. O anjo da igreja é o pastor. Lógico, toda igreja tem anjos espiritualmente para guardá-la. E acredito que tem o anjo chefe do grupo, que guarda cada uma igreja, cada denominação e etc e tal. Mas aqui ele fala para o anjo e por tabela para a igreja. Então ele diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia, né? Escreve: isto diz o Amém. Amém, que assim seja. Isso diz aquele que é o sim de Deus. Está falando dele, Jesus. A testemunha fiel e verdadeira, Jesus. O princípio da criação de Deus. O princípio é o motivo da criação de Deus. É o porquê que Deus criou todas as coisas. E é também o instrumento por quem Deus criou todas as coisas. Então é o princípio no sentido de ser o motivo, é o princípio no sentido de ser o principal, e é o princípio porque por meio dele que as coisas foram criadas, Jesus. Conheço as tuas obras, ele está falando para a igreja, nós, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. É um recado pesado. Ele está dizendo que a igreja do final dos tempos, a última igreja que eu acredito que somos nós, ela não é fria nem quente. Ela é morna. Ou seja, ela não é dedicada, verdadeiramente dedicada, reverente, mas também não é uma igreja que foi para o mundo e abandonou tudo. Ela é morna. Ela não é nem dedicada e fiel, nem totalmente apóstata. É aquele meio barro, meio tijolo, né? É o crente nó de barbante, que arrebenta à toa. Então ele fala que esse tipo de pessoa, esse jeito de ser, nem frio nem quente, o desagrada. Então ele vai estar a ponto de vomitá-la, ou seja, de rejeitá-la.
Dizes, ele está falando para a igreja, tu dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. A igreja é bem assim, né, atualmente. Ela tanto se acha rica financeiramente, tanto que tem igrejas riquíssimas financeiramente, fisicamente falando, como também as pessoas se acham conhecedoras de tudo, né? São ricas de conhecimento, acham que sabem de tudo, que não necessitam de nada. O rico é aquele que, no coração dele, ele acha que não depende de nada nem de ninguém, e muitas vezes nem de Deus. Ele vive de forma autônoma. O pobre é o contrário, né? Espiritualmente falando, o pobre é aquele que reconhece as suas deficiências, as suas dificuldades, o pobre espiritual, as suas carências e que necessita tanto do próximo quanto de Deus. Ele valoriza o próximo e valoriza muito Deus. O rico é o contrário. Então ele diz que se o povo dessa igreja do fim é assim, se acha rico, ou seja, acha que não precisa das pessoas, acha que não precisa de Deus, ou vive como se não precisasse de Deus, ou vive como se não lembrasse de Deus, e se acha conhecedor das coisas, né? Rico. Diz que nada tem falta. Aí ele manda o recado, mas não sabes que és um coitado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Olha só que coisa interessante. Aí ele manda o recado, aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças. Ouro refinado no fogo é aquele ouro puro, é sem impureza alguma. Ouro representa coisas eternas. Na Bíblia, o ouro representa coisas eternas, coisas que não vão acabar. Porque, por exemplo, o ouro não enferruja, ele não envelhece. Então, ele está falando o seguinte, aconselho-te que busque as coisas eternas, que busque as coisas que não perecem, que busque as coisas espirituais. E vestes brancas. Se ele está falando para a pessoa adquirir vestes brancas, é sinal de que a pessoa, né, as pessoas, a igreja do final dos tempos, não tem vestes brancas. E o que seria vestes brancas? Vestes brancas são vestes sem mancha, sem pecado. Representa a pessoa que está limpa, lavada no sangue de Cordeiro, que anda em sinceridade diante de Deus, que ela peca, mas ela se acerta com Deus e suas vestes estão sempre brancas e limpas. Então, se ele diz para a pessoa adquirir vestes brancas, é porque ele está vendo que a pessoa não está com vestes brancas, ou seja, as vestes são manchadas, ou de repente nem vestes tem, né? Então, ele está vendo como a vida espiritual da pessoa está manchada, pecados não confessados, coisas não consertadas com Deus, e está aconselhando a pessoa a se acertar, buscar Deus, clamar pelo perdão, receber o perdão de Deus e andar de forma sincera diante dele. Então, vestes brancas para que se vistas e não seja manifesta a vergonha da sua nudez. E também colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Ou seja, ele está indicando um colírio para pingar nos olhos, para que as pessoas, a igreja do final dos tempos, possa ver. Então ele está dizendo que a igreja do final dos tempos é cega, embora pense que é rica, embora pense que saiba das coisas, embora se ache, né, ache que não tenha necessidade alguma, mas ela é cega e precisa de um colírio espiritual, de um milagre de Deus para abrir os olhos e a pessoa passar a enxergar. Enxergar o quê? As coisas como elas realmente são. Então, ele está indicando que no final dos tempos, a igreja seria cega, precisaria clamar pelo colírio de Deus, ou seja, por um milagre divino, para uma cura da visão espiritual, porque a visão espiritual está embotada, está ofuscada, a pessoa não consegue enxergar direito, ela não tem visão espiritual, ela só enxerga o que é comum.
Aí ele diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Então ele manda mais 2 recados. Seja zeloso. Se ele está mandando a igreja ser zelosa, é porque ele percebe que ela não é. E se ele está mandando a igreja se arrepender, é porque ele vê que está faltando arrependimento. Então ele está dando conselhos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ou seja, com todos esses erros da igreja, veja a igreja como você. Não veja a igreja como prédio onde você frequenta, não. Igreja é você, igreja sou eu. Então, quando ele vê todos os nossos erros, nossa cegueira, nossa soberba, a gente achar que sabe, a gente achar que é, a gente na verdade, não enxergar as coisas como elas são, a gente ser morno, depois que ele vê isso tudo, ele ainda tem misericórdia. Ele fala para a gente se arrepender e ele diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei. A casa da gente é o nosso interior, né? A casa somos nós. Então, se eu abro o meu coração é a porta da entrada para minha casa, para o meu eu, para dentro de mim. Então, ele está à porta batendo. Se eu abro, ele entra. Quer dizer, com todos os erros que ele vê em nossas vidas, mesmo assim ele diz que está na porta batendo. Se você abrir, ele entra. Ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ao que vencer, mas ao que vencer o quê? Ele não diz o quê. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. Ele não especifica o que é vencer. Vencer o quê? Vencer tudo que ele apontou anteriormente. Deixar de ser morno, deixar de se achar rico, né? Deixar de ser cego, se arrepender, colocar vestes novas. Isso é vencer. Mas tem mais coisa para serem vencidas. Ele diz ali, vencer geralmente é uma batalha, geralmente é uma guerra. Você precisa vencer para poder se assentar no trono. Antigamente, quando o camarada dominava um outro reino, ele se tornava o rei daquele outro reino também. Então ele se assentava no trono daquele reino também. Então, ele está dizendo que se a gente vencer, a gente vai se assentar no trono junto com ele. Ele é o Senhor de todas as coisas. O que nós temos hoje para vencer? Primeiro, a gente tem que lembrar algumas coisas. Noé. Noé vivia numa geração que a Bíblia diz que era uma geração que havia... Toda a carne havia corrompido seu caminho. Mas Deus olhou e viu Noé justo. Então Deus chamou Noé, mandou ele construir a arca, salvou ele e toda a família dele. E o mundo foi condenado. Mais para frente, tinha uma cidade chamada Sodoma, em que morava Ló. Ló era um camarada justo e temente a Deus. E aquela cidade chega a um ponto de pecado de tal forma, mas não é pecado igual algumas pessoas dizem, não ajudar o pobre, não fazer obra de caridade. Não, isso aí para eles é fichinha, isso aí ele já tinha extrapolado faz tempo. Lógico que isso aí também tinha lá. A injustiça social tinha lá. Mas os caras chegaram num nível de pecado a ponto de quando Deus envia lá 2 anjos, Ló, como um cara bom, ele vê os 2 anjos, não reconhece que são 2 anjos, vê os 2 caras na cidade sem ter onde repousar, convida os caras para dentro da casa dele, para passar a noite lá, depois continuar o caminho. Ele não sabia que eram anjos. O povo viu os 2 camaradas e quis invadir a casa de Ló para estuprar os 2 anjos, ou seja, os 2 camaradas, que eles também não sabiam que eram anjos. A ponto de Ló oferecer as filhas e eles não querem a filha, eles querem estuprar os anjos. Olha o nível de injustiça e de pecado, de imundície que essa cidade tinha chegado. Não só ela, mas a vizinha Sodoma, a Gomorra também.
E o que aconteceu? Deus tirou Ló e sua família e destruiu a cidade. E hoje? Hoje nós estamos sofrendo também. Nós estamos igual a Ló. Ló era tido pelo povo lá de Sodoma como um cara chato. Um camarada que queria ser juiz de tudo, um cara certinho, ele incomodava. O jeito dele viver corretamente incomodava, porque incomoda aquela pessoa que vive de forma desordenada, não gosta da pessoa que vive de forma ordenada. Então Ló não era bem quisto lá naquela cidade, assim como Noé. Noé era pregoador da justiça do seu tempo. Ele incomodava. Porque quando você vive uma vida correta, quem vive uma vida incorreta se sente incomodado, porque fica evidente a sua incorreção, o seu jeito errado de viver. Então é o que está acontecendo hoje. Nós temos padrões, nós cristãos, baseados na Bíblia. Lógico, muitos já perderam esse padrão. Estão dentro da igreja, mas já perderam esse padrão. Mas muitos ainda têm esse padrão. Nós seguimos o que a Bíblia orienta. E a Bíblia nos diz que Deus criou Adão, homem, e criou Eva, mulher. E disse, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher. Então não existe outro tipo de união aos olhos de Deus a não ser essa. O homem deixará seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Não existe outra referência de Deus que aprove outro tipo de união como sendo casamento a não ser essa. E hoje estão querendo nos impor conceitos que não são os nossos. Nós, como cristãos, amamos todas as pessoas, queremos o bem de todos, não fazemos mal a ninguém. Mas nós temos os nossos conceitos e vivemos de acordo com os conceitos que temos, influenciados pela Bíblia. Então, a luta que a gente tem hoje é conseguir manter esses conceitos bíblicos dentro de nós. Então, Jesus fala, ao que vencer, vai se assentar no trono junto com ele. Vencer o quê? Vencer essa luta. Nós vivemos uma luta hoje, aqui na nossa mente. São conceitos que estão tentando nos passar por meio de todos os modos possíveis. Por meio de música, por meio de filme, por meio de desenho, por meio de peça de teatro, por meio de leis, por meio de programa de comédia, por meio de tudo por meio de novela, por meio de tudo que possa entrar pelos nossos olhos e penetrar em nossa mente, ou penetrar pelos nossos ouvidos e penetrar em nossa mente. Então nós vivemos uma guerra, nós estamos vivendo igual a Ló vivia em Sodoma. Nós estamos vivendo igual Noé vivia no princípio do mundo. Nós incomodamos. Nosso padrão moral incomoda. E a tendência vai ser isso cada vez ficar mais massacrante sobre nós, essas oposições massacrantes sobre nós, porque os nossos padrões morais incomodam as pessoas, porque mostra para ela que os padrões morais dela não são bons. E os nossos, que na verdade não são nossos, são bíblicos, são bons. Então a pressão que vai vindo sobre nós, quando eles atacam o Maurício do vôlei, não é o Maurício do vôlei, é um recado que eles estão dando para nós. Fica quieto, não fale nada sobre assuntos de lacração, ou seja, assuntos que o grupo que quer impor as suas ideologias, as bandeiras que eles impõem, para a gente não opinar, para a gente ficar caladinho. E aí eles vão crescendo. E eles vão chegando a um ponto, que a gente não vai ter mais para onde correr. Se você for trabalhar numa escola, você não vai ter ambiente, porque você vai ser tratado como um camarada que incomoda. Numa empresa, a mesma coisa. Se você morar num lugar, os vizinhos, a mesma coisa. A coisa, aos poucos, vai chegando aí. E a gente vai incomodar tanto, e a gente vai ter tanto incômodo de ver coisas erradas, quem vencer, quem continuar vencendo, quem continuar mantendo os padrões de Deus dentro de si,
vai sofrer tanto por coisas que vê e ouve, por exclusões que vai sofrer, por prejuízos que vai sofrer devido ao seu modo de vida, ao padrão interior que ele recebeu de Deus por meio da Bíblia, a coisa vai ficar tão ruim, mas tão ruim para nós, que aí Deus vai ter que fazer igual fez com Noé e com Ló. Vai ter que tirar a gente da terra e aí vem o juízo. Entendeu? Então esse momento está chegando. Então leia a Bíblia, eu tenho que ler a Bíblia, a gente tem que voltar à igreja. Você que perdeu o hábito de ir para a igreja, volta de novo à igreja, que a palavra que você ouve vai te lavando, um hino que você ouve vai te lavando. Quando você ora a Deus, aquilo vai estabelecendo o contato com Deus. Quando você confessa os seus erros, seus pecados, suas falhas, Deus vai te limpando e você vai passando a estar vestido, vai passando a enxergar e vai passando a ser verdadeiramente rico e vai vencer essa guerra, essa luta e vai se assentar à direita de Jesus, assim como ele está sentado à direita do Pai. Um abraço.